Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos resolver aqui a questão do Enem 2023, a questão 142 da prova de matemática, que fala o seguinte, vejam só, ela diz assim: sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Esses valores, A, B e C, são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Observe que essa construção ela assegura pelo Teorema de Pitágoras que a área 1 é igual à soma das duas outras áreas, ou seja, da área do círculo 2 mais a área do círculo 3. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. A partir da medida do ângulo alfa, o professor lhe afirmou que a área das pizzas, no caso, a área de sua pizza, é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Por quê? Então vamos lá, pessoal. Percebam que quando nós estamos trabalhando com triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem o ângulo de 90 graus, eu vou até fazer pequenininho aqui, ó. Isso daqui vai ser aplicado, né? O que nós iremos aplicar aqui nesse triângulo vai ser o Teorema de Pitágoras, né? E o Teorema de Pitágoras, a própria questão disse, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas isso só vale para quando o ângulo interno do triângulo vale 90 graus. No caso do desenho ali, vocês podem perceber que quando o professor ele cortou as 3 pizzas ao meio e ligou os seus diâmetros, né? Aqui ele desenvolveu, ele criou um triângulo que ele não é retângulo, ou seja, ele é um triângulo qualquer. Tanto que esse ângulo interno dele aqui, ele chamou de alfa, tá vendo? Se fosse 90, realmente ele teria colocado 90. E outra, se fosse 90, né, a gente teria o quê? Que a área da pizza dele seria igual à soma das outras duas. E o que ele está falando é que a área da pizza dele vai ter que ser maior do que. Entende? Então vai ter que ser maior do que a soma. Aí vamos lá, para esse tipo de triângulo aqui que a gente chama de triângulo qualquer, nós temos que aplicar a lei dos cossenos, tá certo? Que é quando o ângulo aqui é diferente de 90 graus. Então, aplicando aqui a lei dos cossenos, a gente vai ficar assim, ó, como? Vamos supor que eu chamo isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Os mesmos lados desse triângulo aqui, só que esse triângulo de cima, ele é retângulo, certo? Aí, aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ficar com isso aqui, ó. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado, ou seja, muito parecido com a lei com o Teorema de Pitágoras, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo alfa, que é esse cosseno que está aqui. Aí percebam, ó, se isso tudo aqui desse zero, a gente encontraria o Teorema de Pitágoras, que seria, nesse caso aqui, a soma da área dele, no caso, a área da pizza dele, desculpa, sendo igual à soma dos outros dois. Mas ele falou que a soma foi maior. Então, para que a soma seja maior, isso tudo que está aqui precisa ser um valor o quê? Precisa ser um valor positivo. Porque, perceba, se isso aqui for negativo, a gente vai pegar a soma e vai tirar esse cara aqui. E não é isso que eu quero. Certo? A própria questão disse que a pizza dele tem que ser maior. Então, nesse caso, esse cara aqui precisa ser positivo. Mas preste atenção nesse cara aqui, ó. Tá certo? E aí, o que vai fazer com que esse sinal mude vai ser o valor do cosseno que está aqui. Porque, lembra, o cosseno ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Aí, para isso, a gente precisa lembrar do estudo do círculo trigonométrico, beleza? Vou botar aqui, ó, x e y. E tem que lembrar o seguinte, cosseno está com sono. Quem está com sono está deitado. Então, esse cara aqui vai ser o eixo dos cossenos, tá vendo? Então, o cosseno vai estar aqui. Aí, percebam que tudo que está aqui é a origem, tá? Tudo que está para frente da origem, ou melhor, para a direita da origem, vai ser positivo. Tudo que está para a esquerda vai ser negativo. Então, percebam, ó, aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e, por último, aqui nós temos o quarto quadrante. Então, vejam, no primeiro quadrante,
vão ser todos esses valores aqui, ó. Então significa que todas as suas correspondências vão estar para cá. Então significa que no primeiro quadrante todos os valores são positivos. No segundo quadrante já é o contrário, porque todas as correspondências vão estar para trás. Então, no segundo quadrante é negativo, no terceiro também é negativo, né, porque vai estar dentro desse mesmo intervalo, e já no quarto vai ser positivo. Então, perceba, eu quero que isso aqui se torne positivo. Então, para que isso se torne positivo, o cosseno tem que ser negativo, porque a gente vai fazer menos com menos, aí sim o valor vai dar mais. Então, significa que para que esse cosseno seja negativo, ele tem que estar nesse intervalo de cá, ou então nesse intervalo de cá. Beleza? Aí lembra, ó, ele começa em 0, depois dá um quarto de volta que vale 90 graus, mais um quarto de volta, ou seja, vai dar meia volta, fica 280, depois 3 quartos de volta vai ser o 270, eu já ia colocar 3π sobre 2, eu estou acostumado com radianos, e por último aqui a gente tem 360. Então isso significa o que, criatura? Que ele vai ter que estar nesse intervalo, vai ter que estar entre 90 e 180, não podendo ser os dois extremos, porque senão aqui dá menos 1 e aqui dá 0, então ele tem que estar entre esse cara aqui, então eu posso escrever assim, ó. O alfa ele tem que estar entre esses dois valores. Primeiro vem 90 e depois vem 180. Mas também eu posso ter o alfa nesse outro intervalo aqui, ó, que seria o terceiro quadrante. O terceiro quadrante está entre 180, ó, ele teria que estar entre 180 e 270 graus, tá vendo? E se a gente for analisar a questão lá, ó, vocês podem perceber que o único que vai se aplicar é a letra C, que vai ter que estar entre 90 e 180. Por quê? Ele estando entre 90 e 180, esse cosseno vai dar negativo. Aí quando fizer o menos do cosseno com o menos isso aqui, vai estar mais. Então significa que ele vai ser a soma das outras duas áreas, mais esse pedaço aqui. Tá vendo? Então era justamente isso que ele queria. Portanto, a nossa alternativa aqui só pode ser letra C de casa, beleza? Essa questãozinha aqui é uma questão de trigonometria bem interessante, não considero uma questão assim tão difícil, né? Eu, na verdade, considero essa questão como uma questão de nível médio. A pessoa tinha que, de fato, ter estado, né, bem específico para poder fazer ela, mas não era, nossa, uma questão de trigonometria, por exemplo, da SpaceX. Né? Justamente o nível de trigonometria que a gente pode encontrar no Enem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar com seus colegas. É isso. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Valeu!